Olá, queridos irmãos, mais uma vez vamos para a nossa porção da Palavra de Deus. Graças ao Senhor, porque estamos aqui podendo fazer isso. Louvado seja o Senhor, porque deixou a sua palavra acessível para nós. Muito obrigada por estar comigo nesse projeto, apesar dos percalços que de vez em quando acontecem, nós estamos juntos e vamos em um ano concluir a nossa leitura de toda a palavra de Deus. E obrigada por estar convidando pessoas também. Hoje, Deus começa a falar conosco através do Salmo 9, verso 13 em diante. Quem escreveu esse salmo foi nosso pai Davi, e ele fala ali a respeito do Senhor, o nosso Deus, ser um justo juiz. Ele diz: Misericórdia, Senhor, vê minha aflição, o sofrimento causado pelos que me odeiam. Salva-me das portas da morte, para que junto às portas da cidade de Sião possa eu cantar louvores a ti e ali exulte em teu livramento. Os povos caíram na cova que com astúcia abriram, no laço que ocultaram, seus pés se prenderam. O Senhor é conhecido pela justiça que exerce, os ímpios caem em suas próprias tramas. Voltem os ímpios para o inferno, todos os povos que se esquecem de Deus. Mas os necessitados jamais serão esquecidos, nem será frustrada a esperança dos pobres e humildes. Ergue-te, Senhor, não permitas que um simples mortal vença, julgados sejam todos os povos na tua presença. Coloca em seus corações o terror, ó Senhor, para que saibam as nações da terra que não são mais do que seres humanos. Amém. Que nós tenhamos também essa consciência de que nós não somos mais do que seres humanos, que nós reconheçamos a nossa total dependência do Senhor. Provérbios 19, 4 e 5. A fortuna produz muitos amigos, mas até o melhor amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não permanecerá sem o devido castigo, e aquela pessoa que ventila mentiras não escapará impune. Velho Testamento, estamos no primeiro livro de Crônicas, e hoje capítulos 13 e 14, o retorno da Arca da Aliança. Então aqui eles estão voltando do exílio, né? Estão voltando Aqui nós estamos revendo o que ficou registrado a respeito do governo do rei Davi. Então aqui é o retorno da Arca da Aliança para Sião, porque Davi está lá agora. Ele saiu de Ziclag e agora ele governa todo Israel. Logo depois de realizar uma consulta a todos os seus oficiais, os comandantes de 1.000 e de 100 homens, Davi reuniu toda a Assembleia de Israel e declarou: Se estais de acordo e se esta é a vontade de Yahvé, o Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros por toda parte aos nossos demais irmãos que se encontram em todos os territórios de Israel e aos sacerdotes e levitas nas suas respectivas cidades e nos seus campos, para que venham e se reúnam conosco. E voltemos a trazer para nós a Arca da Aliança de nosso Deus, porque não a consultamos nos dias de Saul. Toda a comunidade concordou que assim se fizesse, porque isso pareceu bom aos olhos de todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Ramate, para trazerem de Quiriate-Jearim a Arca de Deus. O rei Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, a fim de trazer de lá a Arca da Aliança de Deus, que tem o seu trono estabelecido entre os querubins.
a arca sobre a qual o seu nome Yahvé é invocado. Da casa de Abinadab, transportaram a arca de Deus sobre um carroção novo e especial, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam exultando, cantando e dançando com todo o vigor e alegria diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Assim que chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porquanto os bois haviam tropeçado. Naquele mesmo instante, a ira de Yahvé acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca sagrada. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus e do povo. Então, lembrando que essa morte de Uzá aconteceu por quê? Porque ele tocou na arca, ele não podia tocar na arca, a arca era a representação de Deus. Então, imagina você querer ajudar Deus. Tem como isso? Você ajudar Deus? Então, Uzá tocou na arca. A arca, ela só podia ser movimentada de um lado para outro através das varas, né? Então, os homens ficavam bem distantes da arca. Segurando as varas numa ponta e outros lá atrás da arca segurando as varas. Essas varas eram bem compridas, não lembro agora o comprimento, mas digamos que uns 3 metros, então ficava bem longe da arca. A arca era a representação do Senhor Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou na terra. Como hoje nós representamos Deus na terra, nós somos os filhos de Deus, nós somos a arca hoje na terra. Por isso que também as pessoas que não vamos dizer as pessoas, né? O maligno não nos toca, porque nós somos a representação de Deus na terra. Então, esse mesmo princípio aqui, nós somos a arca hoje que contém o Senhor, que contém as leis do Senhor dentro de nós. Isso não é só para conter, mas é claro que nós temos que ser esses representantes fiéis e idôneos que cumprem o que o Senhor representa. Continuando, Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado o seu companheiro Uzá. E até nossos dias, aquele local é conhecido como Uzá, a punição de Uzá. Naquele dia, Davi sentiu grande medo de Deus e se questionou: ora, desse modo, como poderei transportar a arca de Deus? Sendo assim, não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. Então a arca de Deus permaneceu durante 3 meses sob os cuidados da família de Obed-edom, em sua própria casa. E Yahvé abençoou a família de Obed-edom e fez prosperar toda a sua propriedade. Então Obed-edom obedeceu a palavra de Deus, as leis de Deus, as regras de Deus, no quesito também de como lidar com essa arca. Ele não foi negligente. Capítulo 14, a família e o palácio do rei Davi. Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, levando madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem um palácio. Então Davi teve certeza de que Yahvé o confirmara como rei de Israel e que estava fazendo prosperar seu reino por amor de Israel, o seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais esposas e gerou vários filhos e filhas. Esta é a lista dos nomes dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliadá e Elifelete. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, partiram com todo o seu exército a fim de prendê-los. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Os filisteus tinham vindo e invadido o vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus, indagando: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor respondeu para Davi: ataca,
pois eu os entregarei nas tuas mãos. Em seguida, Davi partiu com seus soldados e chegaram a Baal-Perazim, onde Davi os derrotou e exclamou: Deus dizimou os meus inimigos da mesma forma que uma grande e inesperada enchente causa terrível destruição. E por esse motivo deram àquela região o nome de Baal-Perazim, Senhor que rompe os obstáculos. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos naquele local, Davi ordenou que fossem todos queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. Novamente, Davi busca e consulta a Deus, e Deus responde: Agora, pois, tu não os atacarás pela frente, mas dá a volta por trás e ataca-os defronte às amoreiras. Assim que ouvires um barulho de marcha por sobre as copas das amoreiras, sairás à batalha, porque Deus terá saído adiante de ti para ferir todo o exército dos filisteus. Aqui também é uma passagem interessante, porque a gente pensa que Deus iria pisar, amassar as amoreiras, pisar nas amoreiras, e não é isso que ele fala aqui. Ele fala: quando você ouvir um barulho sobre as copas das amoreiras, ou seja, acima das amoreiras, você vai sair para a batalha. Então o Senhor ia fazer um barulho como se estivesse pisando, né? No entanto, ele não diz aqui quando eu pisar nas amoreiras, né? Isso é interessante para a gente prestar atenção quando está lendo. Davi procedeu exatamente como Deus havia orientado, e eles derrotaram todo o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim, a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e Yahvé fez com que todas aquelas nações pagãs tivessem medo do exército de Deus. Vamos agora para o Novo Testamento. Amanhã, no Velho Testamento, nós vamos ver a parte da arca novamente. A arca foi levada para Jerusalém. Agora, no Novo Testamento, nós estamos começando o livro de Romanos, ou melhor, a carta que Paulo escreveu para os irmãos na cidade de Roma. Vamos lá então, Romanos, capítulo 1. Apresentação e saudação de Paulo. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aqui é interessante isso. Ele diz: eu fui chamado para ser apóstolo. Esse apóstolo, gente, não era um título para ser ostentado, não era um privilégio. Era um privilégio, é claro, porque no sentido de servir ao Senhor, mas no sentido terreno não era como é hoje. Hoje, uma pessoa que muitas vezes se auto-intitula apóstola, né? Ela está fazendo isso como quem diz: eu estou num nível mais elevado, eu estou acima. No entanto, aqui Paulo, quando ele diz: eu fui separado por Cristo para ser apóstolo, então é o mesmo dele dizer: eu fui separado por Cristo para ser enviado. Apóstolo quer dizer enviado. Então Paulo não está dizendo: eu sou alguém importante na obra, eu sou o apóstolo. Não é isso. Pelo contrário, ele quer dizer que ele é mais humilde, né? Ele é um enviado, assim como todos os apóstolos do Senhor, e como nós também somos todos apóstolos, porque somos todos enviados para uma missão, que é o Evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. E vós, igualmente, estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para serdes santos, graça e paz a vós,
da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me recordo de vocês em minhas orações e rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que, enfim, eu vos possa visitar. Pois grande é o desejo do meu coração em ver vocês, para compartilhar com vocês algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Quero dizer, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. E não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei estar com vocês. Contudo, tenho sido impedido até esse momento. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vocês, assim como tenho alcançado também entre os gentios. Eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros. Até aqui, irmãos, amanhã nós continuamos com Paulo mandando essa carta para Roma. Fiquem todos muito bem, na graça do Senhor Jesus, e até lá!